Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 35 do livro Esse Cristão Incrível, de Tozer. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. O capítulo 35 ele tem por título Castigo e levar a cruz não são a mesma coisa. E Tozer ele inicia esse capítulo dizendo: para o cristão, levar a cruz e receber castigo são semelhantes, mas não idênticos. A cruz e a vara aparecem juntas nas escrituras sagradas, mas não são a mesma coisa. A vara é imposta sem o consentimento daquele que sofre. A cruz não pode ser imposta por outrem. Mesmo Cristo suportou a cruz por sua livre escolha. João 10,18 diz: ninguém atira de mim, Jesus falando da vida dele. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então, nesse capítulo, Tozer está dizendo que castigo e levar a cruz não são a mesma coisa. Mas muitas vezes nós temos essa impressão. Quando a gente passa por algum problema difícil, alguma situação delicada, a gente acha que é ou levar a cruz ou o castigo. A gente às vezes não sabe qual é a diferença. Para nós o sofrimento é o mesmo. E Tozer ele vem dizendo que é diferente. O castigo ele é imposto e levar a cruz ele é uma opção. E ele deu o exemplo então de Jesus que quis levar a cruz. Ele optou por levar a cruz. Então nós temos que perceber a diferença entre castigo e levar a cruz, ainda que o sofrimento possa ser bem similar. E Tozer continua: o castigo é um ato de Deus. Levar a cruz é uma ação do cristão. Quando Deus, com amor, baixa a vara nas costas dos seus filhos, não pede permissão. Para o crente, o castigo não é voluntário, exceto no sentido de que está resolvida a fazer a vontade de Deus, ciente de que a vontade de Deus inclui o castigo. Então, o que ele tá dizendo aqui é que o castigo é um ato de Deus, ele não pergunta para a gente se a gente quer ou não. E a cruz é uma opção nossa. Mas nós também podemos nos colocar à disposição do castigo de Deus, porque é uma situação que acontece na nossa vida, muitas vezes para nos corrigir mesmo, ou se não em todas as vezes. E ele dá o exemplo, né, o texto bíblico de Hebreus 12, 6 e 7, que diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É uma disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então, na verdade, ainda que o castigo seja um ato de Deus e ele não pergunta se a gente quer ou não, é um ato de amor. E nós nos colocamos à disposição de Deus para sermos corrigidos. E ele continua: a cruz nunca vem sem ser solicitada. A vara sempre vem assim. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Então, Tozer ele diz que a cruz, ela nunca vem sem ser solicitada. Toda dificuldade que nós vivemos, que está relacionada à renúncia, a carregar a cruz, a gente só vive porque a gente escolheu isso. A gente escolheu esse caminho de renunciar a nós mesmos e muitas vezes por essa renúncia nós vivenciamos problemas difíceis, momentos difíceis na vida. Mas a vara, ela sempre vem sem ser solicitada. A gente não quer castigo, mesmo que a gente erre, nós não queremos castigo, mas ele vem. Aí Tozer diz: mas o que é a cruz para o cristão? A cruz é o sofrimento que o cristão padece em consequência do fato de seguir a Cristo com perfeita obediência. Então, a cruz, por ela ser uma opção, nos dá a condição de nós, ao escolhermos carregar a cruz, nós escolhemos obedecer ao Mestre. E se nós obedecemos ao Senhor, com certeza nós estaremos carregando a cruz. No caminho da obediência, ergue-se a cruz e tomamos a cruz quando estamos neste caminho. Então, realmente, o caminho da obediência, com certeza vai ter cruz, porque a renúncia, nós dizermos não para o nosso eu, ou até mesmo para o sistema de coisas,
por amor a Cristo, por obediência à palavra, nos trará dificuldades. Isso é certo, mas é algo opcional. Quando sentimos a dor causada pela vara, podemos estar seguros de que saímos temporariamente do caminho certo. Inversamente, a dor proveniente da cruz significa que permanecemos no caminho. Deus nos castiga não para que possamos amar, Deus nos castiga não para que possa amarmos, mas porque nos ama. Olha só que interessante. A dor causada pela vara nos mostra que nós podemos estar no caminho, temporariamente no caminho errado. A gente estava no caminho da obediência e por alguma dificuldade, alguma oportunidade, a gente saiu desse caminho e a dor da vara nos mostra, opa, você está no caminho errado. Inversamente, a dor da cruz nos mostra que a gente continua no caminho. Então dá para a gente mais ou menos ter uma ideia, né? Quando o nosso sofrimento é causado pelo castigo ou pela cruz. Quando o sofrimento é pelo castigo, a gente para e analisa. Opa, eu devo ter saído um pouco do caminho da obediência. E quando o sofrimento é por carregar a cruz, a gente percebe que nós estamos no caminho certo. E Deus, ele não nos castiga para nos amar. Ele não nos castiga para que a gente seja perfeito para que ele nos ame, mas ele nunca nos castiga porque ele já nos ama e ele quer nos ver perfeito. Entretanto, como podemos dizer em determinada situação se a nossa dor vem da cruz ou da vara? Dor é dor, venha de onde vier. Jonas, fugindo da vontade de Deus, não sofreu pior tempestade que Paulo, que se achava no centro da vontade de Deus. O mesmo mar furioso ameaçou a vida de ambos. E Daniel, na cova dos leões, esteve em dificuldade tão grave como Jonas no ventre do peixe, né, do grande peixe, da baleia. Os cravos ferem tão fundo as mãos de Cristo a morrer pelos pecados do mundo, como as mãos dos dois ladrões que morrem por seus próprios pecados. Então, como podemos distinguir a vara da cruz? Olha que interessante. Ele deu o exemplo de Jonas e Paulo que passaram, né, por intempéries no mar. Ambos sentiram dores, um por obediência e outro por desobediência. Ele deu o exemplo de Daniel e o próprio Jonas na barriga do grande peixe. Ambos passaram por situações em relação a animais, a problemas. Jesus teve, né, a sua mão furada pelos escravos ali na cruz, mas os ladrões também tiveram. Então as dores foram semelhantes, é óbvio que cada um sente de um jeito, mas as dores foram semelhantes, e uns por causa de obediência e outros por causa de desobediência. E aí ele pergunta, né, então como podemos distinguir da vara a cruz? E ele diz, penso que a resposta é clara. Quando chega a tribulação, basta ver se é imposta ou escolhida. Bem-aventurados sois, disse o Senhor, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mateus 5,11. Note que Jesus especifica, mentindo, disserem todo mal contra vós. Essas palavras mostram que o sofrimento deve sobrevir voluntariamente. Então, a questão da gente poder diferenciar o castigo da cruz é quando nós estamos passando por um problema injustamente, estamos sofrendo injustamente. Então, com certeza, é consequência de carregar a cruz. Agora, quando nós estamos sofrendo porque fizemos coisas erradas, com certeza é castigo. Iludimos-nos a nós mesmos quando fazemos dos justos castigos que recebemos uma cruz. E nos regozijamos por aquilo de que, ao contrário, deveríamos arrepender-nos. Então, olha só, a gente fica iludido quando passa por um problema por desobediência e a gente acha que é porque está carregando a cruz, somos coitadinhos. Ao contrário, nós deveríamos nos arrepender e pedir perdão, e pedir a Deus que tivesse misericórdia de nós. E ele dá o texto. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem,
sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. 1 Pedro 2,20. Então, se eu e você merecermos o chicote, a chibatada por desobediência, nós devemos suportar com paciência. Agora, se é porque nós estamos praticando o bem, nós precisamos continuar tendo paciência, mas temos que ser gratos a Deus por isso. A cruz está sempre no caminho da justiça. Somente sentimos a dor que vem da cruz quando sofremos por causa da cruz e por nossa escolha voluntária. Então, sempre que sentirmos uma dor e entendermos que estamos na justiça, no bem, fazendo coisas certas, vamos ter paciência e pedir a Deus misericórdia, glorificar Ele, porque estamos sofrendo por fazer o bem. Agora, quando sentimos uma dor por desobediência, nós devemos pedir misericórdia ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e então, com certeza, o castigo vai findar. Creio que há também outra espécie de sofrimento que não se enquadra em nenhuma das categorias acima consideradas. Não provém da vara nem da cruz, e não é imposto por um corretivo moral, nem é resultado da nossa vida e testemunho cristão. Ele vem de um curso da natureza e surge de muitos males herdados pela carne. Visita igualmente a todos, em maior ou menor grau, e não parece ter qualquer significado espiritual. Sua causa pode ser fogo, enchente, perda, ferimentos, acidentes, enfermidades, velhice, fadiga ou, em termos gerais, as conturbadas condições do mundo. O que fazer a respeito disso? Aí ele também coloca que muitas dores que vêm à nossa vida, muitas vezes, são por causa da condição humana mesmo, do dia a dia. Então, nessa não é nem castigo e nem cruz. Aí ele diz, o que fazer a respeito? Bem, algumas grandes almas têm conseguido tornar até mesmo essas aflições moralmente neutras em bem, orando e humilhando-se, rogando a adversidade que se fizesse sua amiga, e transformaram o rude pesar num mestre capaz de instruí-las nas artes celestiais. Então ele diz que existem pessoas, a gente conhece, né? Pessoas que passam por essas provas dando glória a Deus, como diz o hino, né? E fazendo dessas provas diárias, provas humanas da nossa vida mesmo, da nossa prática, fazendo dessas provas uma professora, uma mestra, né? Capaz de nos instruir a sermos pessoas melhores, a querermos viver, né? Aí ele usa aqui as artes celestiais. Não podemos imitá-las? E aí que está, né, a questão. Nós devemos sim imitar essas pessoas e pedir a Deus que nós sempre venhamos a aprender, sejam com os castigos, sejam com a cruz e sejam com essas dificuldades humanas diárias na vida de cada um. Que Deus seja conosco, nos ajude a conseguir fazer essa diferenciação e viver o melhor de Deus para nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.